A gente acompanhava muito de perto o noticiário. A Gabi cresceu escutando eu falar sobre guerras e revoluções, que era parte do noticiário que eu sempre gostei muito de acompanhar e de escrever sobre isso. E a gente, então, estava acompanhando muito de perto tudo o que estava acontecendo, com refugiados chegando na Europa, atravessando de barco, o Mediterrâneo, morrendo no caminho. E, no aniversário dela, de 16 anos, ela falou assim, por que você não compra uma passagem e vai ajudar? E você me leva. E a gente, da noite para o dia, virou voluntária e a gente integrou a linha de frente da maior tragédia humanitária desde o fim da Segunda Guerra. Nós éramos as pessoas que estavam na praia recebendo os barcos que chegavam à Europa em 2015. Nós ficamos 45 dias acolhendo milhares de pessoas, dando roupa, dando comida e, mais que isso, dando muito carinho, muito abraço e informação também, porque as pessoas não sabiam nem onde elas estavam. As pessoas, às vezes, chegavam em choque e falavam assim, aqui é Europa? E aí, assim, aqui é a Europa. Tudo isso, claro, mudou as nossas vidas e mudaram prioridades e valores. E quando a gente voltou para casa, em fevereiro de 2016, depois desses 45 dias, a Gabi falou assim, eu vou continuar trabalhando nisso e nas próximas férias, porque ela estava no último ano do ensino médio, eu vou voltar para a Grécia, porque a Grécia ela vai explicar um pouquinho do trabalho dela e por que a gente estava lá, porque a Grécia foi a principal porta de entrada dos refugiados. E aí eu falei, a minha parte eu já fiz, é muito estressante, muito difícil, muito pesado você trabalhar com pessoas, e todo mundo está passando pela pior tragédia possível, que é não ter mais um país, não ter mais casa, não ter mais vizinhos, não ter mais família. E aí eu falei, mas você vai e eu vou fazer de tudo para você ir. E a gente não sabia muito bem o que, né, para que lado ir, e ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo que tem uma ocupação em São Paulo com refugiados sírios, a gente obviamente sabe que não são, os refugiados vêm de dezenas de países, mas vamos lá. E aí a gente tocou, e no primeiro quartinho, dentro de uma ocupação, eu nunca tinha entrado numa ocupação, foi assim, trabalhar com refugiados fez com que a gente fizesse várias coisas pela primeira vez. E a gente encontrou uma moça síria que estava grávida de 7 meses, acho. 6 ou 7 meses. Eles não estavam fazendo, ela não estava fazendo pré-natal, eles não tinham enxoval, eles não falavam, mal falavam português, e a gente meio que adotou essas pessoas e criou toda uma rede via Facebook para poder ajudá-los. E no chá de bebê em casa eu ganhei um arranjo de flores. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu vou vender flor. E a Gabi vai ter dinheiro para continuar ajudando os outros. E ali, em março de 2016, eu tive a ideia que foi, talvez, a segunda melhor ideia da minha vida, ou a terceira. A primeira foi engravidar. Não, foi a quarta. A segunda foi parar de beber. A terceira foi ir para a Grécia e ajudar as pessoas. E a quarta foi escutar ou aceitar aquilo, porque foi muito intuitivo. Foi assim, nossa, eu vou vender flor. Tipo, e assim, eu nunca vendi flor, eu nunca vendi nada. O que eu sei de flor? Absolutamente nada. E não era assim, eu fazia arranjos maravilhosos. Não, eu não sabia porra nenhuma, desculpa. E a gente mora num dos bairros mais bacanas de São Paulo. Então, eu moro no Alto de Pinheiros há 50 anos. Eu sou uma mulher branca, de classe média alta, e eu fui para o Farol vender flor. E todo mundo achava que eu tinha enlouquecido. Porque, assim, por que essa mulher está no... A gente tinha um rapaz que passeava com os cachorros. E aí ele passou com o carro e falou, nossa, olha a dona Cat no Farol. Deu a volta no quarteirão, falou, nossa, o que você está fazendo no Farol com essa caixa? E aí minha mãe falou, nossa, você é uma jornalista, você fez faculdade, você está no Farol. E as pessoas falaram, você não vai fazer um curso no Senac, no Senai, no Sebrae, whatever? Aí eu assim, eu não vou fazer curso, não dá tempo de fazer curso. Tem que ir para o Ceasa, compra flor, põe na caixa, vai lá no Farol. E também no Farol não dava tempo de virar e falar, olha, eu tenho uma filha super legal, que ela trabalha com refugiados, tal. Até porque
flores para os refugiados, assim, ame ou odeie. Tipo, tem gente que fala, nossa, até parece que eu vou comprar flor de uma mulher que ajuda refugiados, né? Porque imagina, refugiados, vai pegar meu emprego, blá, 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 tal, né? Refugiado, é do mal, tal, não. Aí a gente teve uma discussão, tipo, e aí? Vai ser flores para os refugiados? Porque podia ser flores para todo mundo. Aí ela falou, não, eu vou trabalhar com refugiados e vai ser flores para os refugiados. Bacana. E aí a gente começou, todo fim de semana, a fazer assim, vamos montar uma mesinha na Praça Pan-Americana e vamos torcer para ninguém pegar a mesinha, né? Aí, vamos montar uma mesinha na Vila Madalena? Vamos montar uma mesinha em frente ao Veracruz? Aí o pipoqueiro vendia muito mais pipoca que a gente vendia flor. Eu assim, a gente podia fazer pipoca para refugiados. E aí todo fim de semana tinha alguma coisa. E, de repente, alguém convidou a gente para um evento. E, de repente, alguém convidou a gente para vender flor num lugar. E, de repente, a gente tinha uma empresa, e tinha CNPJ, e pagava imposto, e tem contadora, e tem um monte de coisa que eu não sei, e vou descobrindo, e eu falo para a Selma, Selma, e aí, eu faço o quê com isso? Né? Ela tem que pagar. Eu, tá bom, então. E aí, o Bitumami, a gente se conhece, a gente fez o Virada Empreendedora. E vou passar a palavra para a Gabi, mas assim, nós vamos abrir o ateliê semana que vem. Então, nós temos um espaço hoje para receber as pessoas. E, além do ateliê, nós estamos criando um negócio maior ainda, que se chama Casa Gabriela. Então, nós transformamos metade da nossa casa num local de encontros. Então, as pessoas vão poder casar na Casa Gabriela. As pessoas vão poder lançar um produto. As pessoas vão poder fazer um almoço, um café da manhã para clientes, ou um desfile de moda. As pessoas vão poder alugar, né, o ateliê para poder fazer uma filmagem. E muita gente compra flor nossa por causa da minha filha. Vou deixar ela falar um pouquinho. Eu passo grande parte do ano fora do Brasil. Então, geralmente, eu passo entre 8 e 9 meses fora do Brasil, trabalhando com refugiados, principalmente na Grécia. Hoje, são por volta de 60 mil refugiados que estão presos em campos na Grécia, porque todas as fronteiras da Europa se fecharam, e as pessoas moram nas piores condições que vocês possam imaginar. Então, são famílias inteiras numa barraca, tipo uma barraca de acampamento, durante o inverno, quando está se fazendo menos 5 graus e está nevando. E, enfim, eles não têm absolutamente nada. Os adultos não podem trabalhar, as crianças não podem ir para a escola. A única educação que eles têm são escolas informais, que a gente cria. Então, é onde eu passo grande parte do meu tempo trabalhando, são nessas escolas e centros de apoio. E aí a gente consegue dar 2 aulas de inglês por semana para as crianças e algumas aulas de grego, e a gente faz um cinema, e a gente tenta tirar eles do ambiente onde eles moram. Eu acho que isso é o mais importante, é conseguir tirar as pessoas que estão lá para passar 4, 5 horas ou embaixo de um ar-condicionado durante o verão, porque faz 45 graus todo dia e é um calor infernal, ou no inverno tirar as pessoas do frio e colocá-las do lado de um aquecedor, e a gente faz alguma atividade com elas. E eu sou muito feliz fazendo isso. Então, é uma situação muito difícil, não é fácil. A gente tem muitos mais dias difíceis do que fáceis. E quando a gente foi, minha mãe viu que não era para ela. Então, o trabalho mudou muito desde 2015. Em 2015, a gente trabalhava com o recebimento de barcos, a gente estava na praia, tirando as pessoas dos barcos. Hoje, eu trabalho em escolas e centros de apoio, eu trabalho dentro do campo com distribuição, que é uma coisa muito diferente, mas continua sendo muito difícil, e não é para todo mundo. E aí, minha mãe viu que a parte dela era me deixar fazer isso. Porque se ela não deixasse eu fazer isso, eu não estaria fazendo nada disso. E eu queria. Então, a gente foi juntas, quando a gente voltou, eu falei para ela, é isso que eu quero fazer. E aí ela falou, tá bom, eu vou vender flor, e aí a gente vai continuar fazendo isso. Todo mundo achou que eu tinha enlouquecido, porque eu era uma menina de 16 anos que queria passar o ano inteiro num campo de refugiados, e que minha mãe tinha enlouquecido porque ela foi pro Farol vender flor. Então, ela me apoiou, eu apoiei ela, e hoje várias pessoas começaram a nos apoiar também. Então, foi um negócio que tinha tudo para dar errado e deu certo. E a gente conseguiu fazer uma empresa, e a gente se sustenta dessa empresa. Então, é o dinheiro que eu uso para me manter enquanto eu estou lá, para pagar aluguel, para pagar minha comida. Se eu precisar de um remédio, eu pago o meu remédio com o dinheiro das flores. É o dinheiro que a gente usa para pagar a conta de telefone, é o dinheiro que a gente usa para tirar férias. E é uma coisa muito incrível. Então, com a abertura da Casa Gabriela, a gente vai ter refugiados e brasileiros trabalhando com a gente aqui em São Paulo.
De todos os projetos que eu já trabalhei na Grécia, o mais especial foi um lugar onde refugiados e gregos tinham aulas juntos. Eu achava incrível que todo dia tinha aula de yoga à noite e velhinhas gregas e refugiados que moravam em Moria, que é o campo em Lesbos, iam ter aula juntos todo dia de yoga. E é isso que a gente precisa. As distribuições são importantes, estar com os refugiados é importante, mas se a gente pensar no futuro, eles precisam estar integrados na sociedade. E a gente quer fazer isso aqui. Então, a gente já tem um casamento que vai acontecer na Casa Gabriela no ano que vem, e o cardápio do casamento vai ser feito por uma refugiada síria. Ela vai fazer comida síria para um casamento de brasileiros que vai acontecer aqui. E a gente vai ter refugiados de vários lugares diferentes trabalhando com brasileiros fazendo essa festa. E isso é muito especial. Eu acho que a gente finalmente chegou num momento que a gente fechou o ciclo. Então, eu tenho dinheiro suficiente para me manter, eu tenho dinheiro suficiente para continuar meu trabalho, a gente tem dinheiro suficiente para fazer tudo que a gente quiser, tipo, na nossa vida, e a gente continua. Quanto mais a gente vender, mais a gente ajuda. E hoje a gente também está contratando refugiados aqui, no futuro, que é isso que a gente quer. A gente descobriu, assim, tem várias coisas que eu descobri depois que, assim, parece que eu demorei 50 anos para ver que alguns ditados e alguns provérbios são verdade, né? Então, assim, o próprio gentileza gera gentileza, né? Eu jamais imaginei que uma empresa que emocionasse as pessoas venderia. E, assim, é uma coisa meio simples, mas, assim, por que a gente não fez nada antes, então? Né? Será que eu precisei chegar a um momento, ou a gente precisa passar por alguma experiência para poder criar uma empresa? Porque, quando eu comecei a vender flor, também eu não sabia que a gente ia ter uma história. Fala assim, nossa, agora a gente tem uma história, porque toda empresa quer ter uma história. Toda empresa quer virar e falar assim, olha, começou desse jeito, vendendo no Farol, tal. Mas quando a gente foi vendendo no Farol, eu não pensei assim, bacana, mais para frente eu vou estar lá no painel, blá, 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 falando para umas pessoas bacanas, e aí eu vou vender essa história, né? A gente dobrou de faturamento de dezembro para junho. E a expectativa é dobrar agora de julho para dezembro, janeiro. E as pessoas, empresas, entram em contato. Hoje, a gente vende bastante ainda por postar no Instagram, claro, todo dia, aquela coisa de redes sociais, tudo, mas a gente já recebe convites muito interessantes, principalmente de empresas que entram em contato, falando assim, olha, a gente gasta com flor, mas a floricultura não tem um propósito. A gente está gastando dinheiro com uma pessoa que, assim, é um parceiro que não agrega nada, a não ser fornecer um produto. Então, vocês fornecem um produto e a gente pode falar que compra de vocês. E faz bem para a nossa empresa. Faz bem para o nosso hotel dizer que tem flor de vocês aqui. Porque a gente está vendendo mais que flor. A gente vende emoção, a gente vende inspiração, a gente emociona as pessoas, porque eu escrevo todos os cartões. E aí, nos cartões está assim, muito obrigada, eu te amo, quer casar comigo, me perdoa. Como que a gente faz para superar essa briga? Tudo. Flor faz parte das nossas vidas, do começo até o fim. Então, a gente está muito ligada à emoção das pessoas. Mas, mais que isso, as pessoas querem ajudar os outros e elas veem na Gabi a oportunidade de fazer isso, comprando uma flor. Eu compro a flor, a Gabi vai e ajuda, faz tudo que ela faz de uma maneira incrível, porque ela não fala nem um terço do que ela faz. Ela dava aula numa escola da Unicef e eu demorei 3 meses para saber. Assim, qualquer outra pessoa, no primeiro dia ou antes de começar a falar, olha que legal, eu vou dar aula na Unicef, posta no Instagram. Ela ficou 3 meses sem colocar uma foto no Instagram. E a gente já teve brigas também com relação a isso. Não brigas, porque a gente não briga, né? É ótimo trabalhar assim, quando ela fica 8 meses fora, né? Não sei quem falou, foi o Morris que falou, não faça empresa com parente, né?
Agora, quando o parente fica 8 ou 9 meses fora, aí é Dá bacana. super certo. Dá super certo. Inclusive, inclusive o próprio relacionamento, né? Você não vê todo dia, né? Aí, quando você vê, você, nossa, que linda. A gente só dá risada quando a gente se encontra. A gente trabalha muito, eu trabalho muito, ela trabalha muito fazendo o trabalho dela. Eu recebo algumas mensagens assim: nossa, vender flor é super legal, é gostoso, nossa, é terapêutico. Só que é normal eu acordar 4 da manhã, é normal. É normal eu trabalhar 14 horas por dia. Eu trabalho de pé, eu fiz uma bancada incrível no ateliê, com umas banquetas lindas em volta, e eu nunca sento. Porque, claro, tem um monte de flor, e para montar o arranjo eu tenho que pegar um negócio aqui, outro ali. Não é um trabalho para fazer sentado, eu não estou no computador. A gente contratou agora o nosso primeiro funcionário e deu muito medo, porque será que eu vou ter dinheiro para pagar o salário do sujeito, mas tudo é a Gabi, não sei o quê. Mas, sim, a gente está... Eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo. E a gente fala muito, estou terminando, sobre isso. A gente brinca que a minha mãe não pode falar de morte. A gente vai todo mundo virar árvore, né? Tipo, ninguém morre, né? Vamos combinar. E a gente lida com vida e morte de uma outra maneira, até porque a gente viu pessoas morrendo de frio, porque caíram na água. E aí falei para a Gabi outro dia, né? Assim, qual é o legado que a gente vai deixar se a gente morrer agora? Como que vão lembrar da gente? A gente não tem 10 anos, 20 anos para construir uma história. A nossa história tem que estar pronta já, porque a gente pode sair daqui e acontecer alguma coisa. Assim, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar da gente com carinho.